como que eles começam a confiar nos subordinados. E isso é importante você entender porque é bem diferente do Brasil. Isso é muito, muito Brasil, cara. Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, se você o chefe não espera, de fato, que você convide para a festa do filho, ele vai até achar ruim, tá. Cara, olha, já tenho aí o visto praticamente aprovado, tô só esperando a entrevista consular do meu B2NW, devo mudar para os Estados Unidos em 2 meses, 6 meses, alguma coisa assim. Eu começo a aplicar para vagas ainda morando no Brasil? Sim ou não? Que e você está preocupado se o inglês está certinho, você traduz, pede para alguém ler, arruma toda a parte gramatical para ter certeza que não tem problema de gramática, mas, gente, não funciona. Não funciona, tá? Por que que não funciona? Você que tem o visto EB2NW, qualquer EB1, EB3 também, L1 ou visto de estudante, vai se mudar aqui para os Estados Unidos em breve. Esse visto aí tá saindo, tá só esperando a entrevista consular, ou tá aplicando, aplicou já para o visto, tá esperando aprovação e tá começando a pensar na preparação para a vida aqui nos Estados Unidos. Esse vídeo aqui com certeza é para você, que vai vir para cá e vai precisar procurar um emprego. Ou mesmo se você já vem aqui com uma job offer, quer entender como funciona o mercado de trabalho americano, algumas diferenças aí essenciais entre Brasil e Estados Unidos, essa live aqui também é para você. Tenho mais de 10 anos, quase 10 anos aqui morando nos Estados Unidos e trabalhando no mundo corporativo, no mercado financeiro. Sou contador e trabalhei muitos anos aqui e no Brasil como auditor contábil. Então conheço bastante, né, várias empresas, vários clientes e o mundo corporativo dos Estados Unidos, como funciona, e venho aqui trazer, compartilhar isso tudo com vocês. Beleza? Se você já tem o visto de trabalho para os Estados Unidos, vai vir para cá em breve, vai precisar procurar um emprego, como que você se prepara para conseguir esse primeiro emprego, né? O primeiro passo que você tem que fazer é entender algumas diferenças básicas entre como funcionam as empresas aqui, o mundo corporativo por aqui, e como funciona no Brasil, as diferenças, umas diferenças básicas que a partir desse entendimento você vai entender os próximos passos que você tem que tomar, tá bom? Então vamos lá, vamos discutir essa diferença básica aqui que eu trouxe aqui. Uma coisa muito importante para você entender é como que os chefes aqui nos Estados Unidos, como que eles começam a confiar nos subordinados. E isso é importante você entender porque é bem diferente do Brasil. Cara, Renato, eu nunca ouvi falar disso. Coloca aí nos comentários se você já ouviu falar sobre isso ou não, tá? Mas vamos lá, muito provavelmente isso vai surpreender muitos de vocês entender essa pequena diferença, essa pequena nuance, e depois que você entender bem essa diferença, você vai entender o porquê isso afeta nos próximos passos, para construir seu currículo, construir seu LinkedIn e como que você tem que falar, né? O que que você tem que falar na entrevista para chamar atenção, para realmente se destacar, tá bom? Então vamos lá, ó. O braço direito no Brasil versus o braço direito nos Estados Unidos. Como que você define essa pessoa, né? A pessoa que o chefe confia, sabe? Braço direito, essa é a ideia, né? É aquela pessoa que o chefe confia muito. É aquela pessoa quando tem qualquer problema, o chefe vai ligar para essa pessoa primeiro, porque ele confia nele para resolver, tá? No Brasil, no mundo corporativo de uma forma geral, tá? Generalizando, não estou falando de uma pessoa específica, tá? O seu chefe seja muito diferente disso que eu estou falando, mas de uma forma geral, no mundo corporativo, no Brasil, a confiança vem muito com base em relacionamentos, vem muito com base em afinidade. O que, que eu estou falando? E provavelmente isso vai te chamar a atenção aí, vai fazer você lembrar de alguns momentos aí no mundo corporativo do Brasil. Quem nunca viu aquele cara que é o mais próximo do chefe e aquele cara onde os dois têm muita afinidade, onde eles têm um relacionamento muito bom? No seguinte sentido, cara, eles pensam mais ou menos similar, eles têm mais ou menos os mesmos gostos, eles gostam mais ou menos das mesmas coisas, ou eles acham essas coisas em comum, e aí quando não é em comum, você vê eles ali tomando um cafezinho falando sobre essas coisas. Seja beach tênis, seja carro, seja as viagens do final de semana, qualquer coisa que seja uma afinidade, você vê que eles estão sempre falando sobre aquilo, ele tem muito essa afinidade, ele tem um relacionamento muito próximo. Às vezes, eles são convidados para a festa do filho um do outro, e eles vão lá e participam. Eles estão ali mesmo, no mesmo círculo, têm os mesmos interesses e tem muito afinidade. No Brasil,
a confiança ela é muito construída com base nisso, ela é construída com base em afinidade. Claro que a pessoa que está embaixo de você, a pessoa que é o seu braço direito, tem que ser um cara assim que entrega, né? Um cara que relativamente faz ali bem o trabalho, o cara que você confia não só por essa questão de afinidade, mas tem muito essa questão de afinidade no Brasil. É um traço muito claro. E isso não está saindo só da minha boca, não, tá? Isso daí é um livro. Tem um livro de uma autora que se chama Erin Meyer, e ela fala sobre os traços de cultura diferentes entre os diferentes países, né? Traços de cultura, principalmente no mundo corporativo, ah, ah, que fazem, que são característicos daqueles países, né? Então, essa característica do Brasil e do mundo corporativo brasileiro, o livro dela, aliás, se chama The Culture Map, ela fala sobre isso, né? Que no Brasil é muito com base em relacionamento, a confiança ela é construída com base nisso. E aqui nessa apresentação estou trazendo essas duas perspectivas, né? O Brasil e os Estados Unidos. Então não é só da minha boca, realmente eu estou falando com base numa teoria, né? Uma teoria que foi criada pela Erin e uma teoria que faz muito sentido. 10 anos aqui nos Estados Unidos é uma coisa que eu observo muito, realmente é muito parecido com essa forma que ela definiu, tá? E qual que é a diferença? Como que é aqui nos Estados Unidos? Como que aqui é diferente? Nos Estados Unidos, a confiança ela é construída com base em entrega, com base em resultados. O chefe ele passa a confiar em você quando você começa a entregar muito mais do que aquilo que estava planejado, ou do que aquilo que ele esperava de você, né? Essa confiança vem com base no chefe dar uma tarefa para uma pessoa e essa pessoa retornar fazendo essa tarefa muito bem no prazo correto ou fazendo essa tarefa em mais alguma coisa, né? Então é assim, dessa forma, desde criança, que aqui nos Estados Unidos as pessoas vão crescendo e vão meio que entendendo isso, né? Esse traço cultural mesmo do país de que quanto mais você entregar, quanto mais você fizer, quanto mais você atingir as expectativas em relação a trabalho, mais você vai ser valorizado, mais você vai ter a confiança do seu chefe. Diferente do Brasil, que nem sempre é assim. Vocês provavelmente estão entendendo o que eu estou falando. Muitos de vocês provavelmente já tiveram uma experiência onde vocês viram aquele cara que levou a promoção, o cara foi promovido e você não entende o porquê. Você fala, o cara foi promovido porque ele é um baba-ovo, porque ele não faz nada, porque o cara é horrível de trabalho. No Brasil não é incomum você ver histórias assim, concordam? Concordam ou não? No Brasil não é incomum você ver aquelas pessoas ganhando a promoção ou ganhando aquele prestígio e você vê o trabalho que o cara faz, você vê, cara, que cara medíocre, que cara ruim, sabe? O cara não entrega tanto assim, não entendo por quê que ele tá tendo esse prestígio todo. E aí, entendendo esse traço de cultura, você começa a entender um pouco melhor, né? Que tem muito a ver com relacionamento, tem muito a ver com afinidade. No Brasil é muito assim, tá? Não que seja bom, que seja ruim, tá? Não tô falando que isso é bom, isso é melhor ou pior. Só deixando bem claro que é mais ou menos assim que funciona no nosso país, de uma forma geral, generalizando, tá? Nos Estados Unidos é muito mais por entrega, por resultados. E como é que isso é observável, né? Como é que isso é observável no dia a dia? Por exemplo, no Brasil, no mundo corporativo, bater papo no cafezinho é uma coisa muito comum, né? Uma coisa muito comum em todas as empresas que eu já fui. Eu trabalhei no Brasil como auditor contábil também, e auditor contábil, só para dar uma contextualizada, a gente vai em vários clientes, né? A gente vai em várias empresas diferentes. Em todas as empresas diferentes eu via esse tipo de comportamento, né? Aquele bate-papo no cafezinho, uma coisa normal. De manhã, por volta das 10, depois de umas 2 horas trabalhando, tinha lá sempre alguém no cafezinho, tomando um café, conversando, batendo papo. O almoço, no Brasil, pelo menos assim no mundo corporativo em São Paulo, o almoço é no mínimo 1 hora, né? Em muitos lugares é 1 hora e meia, tranquilamente. E às vezes num evento especial é 2 horas de almoço, o almoço longo, o almoço onde você realmente tem uma refeição, né? Uma refeição completa, onde você senta para conversar de fato, conversar coisas fora do trabalho. Muita gente comenta que é a melhor hora do dia é a hora do almoço no trabalho, né? Justamente por isso, que você tira a sua cabeça do trabalho, você vai falar sobre coisas que você gosta com as pessoas que você tem afinidade. O almoço longo no Brasil é muito valorizado por conta disso também, né? Por causa dessa questão de construir afinidade com as pessoas. Os valores e princípios similares
das pessoas fazem com que ela se aproxime, fazem com que ela construa, né, essa confiança na pessoa. Você tende a confiar na pessoa que você tem uma afinidade, né? Isso no Brasil é muito, muito forte, mesmo no mundo corporativo. Agora, nos Estados Unidos, por que que. Aí você entende um pouco melhor, né? Vocês já ouviram falar um pouco da cultura daqui, como é que funciona? Aqui as refeições são rápidas. Você vai trabalhar aqui nos Estados Unidos, em qualquer empresa, não tem essa de você ter a pausa para o cafezinho no meio da manhã e ficar mais do que 5 minutos ali, né? Ficar ali conversando no cafezinho é mal visto aqui, tá? Porque é contraprodutivo, né? Você não está trabalhando para entregar um resultado quando você está ali no cafezinho batendo papo, onde você sabe, onde a pessoa olha para você e vê que claramente você não está falando sobre trabalho, não está tendo uma reunião ali no cafezinho, não está sendo produtivo, isso é mal visto, né? O almoço nos Estados Unidos muitas vezes é em cima do computador. E é um lanchinho rápido, cara. É um lanchinho rápido. Tanto que o tempo protegido para o almoço dentro das empresas geralmente é super curto, né? Às vezes nem tem tempo protegido. É só assim, olha, realmente é uma pausa que você opta por fazer super rápido para comer um sanduíche e voltar para o trabalho. Ou você vai lá e fala, olha, então hoje eu vou comer um sanduíche lá no meu escritório, tudo bem por vocês? Assim, mesmo que você tenha um grupo ali que vai almoçar sempre. Isso às vezes é bem visto, né? Isso é bem visto para aquelas pessoas que estão dependendo do seu resultado, às vezes fala, pô, o cara tá se esforçando ali, o cara tá deixando de almoçar com a gente para fazer um trabalho, isso é meio que bem visto, tá? Então por isso que é muito comum quando você vem aqui para os Estados Unidos, isso assusta um pouco, né? Você fala, cara, o almoço, o cara não vai parar, tal. Você vê o cara que sempre almoça em cima do computador, continua trabalhando, e você fica com aquela mentalidade assim, cara, esse cara é workaholic, o cara é workaholic. E é um pouco mesmo, né? E tem um motivo para isso, entendeu? Tem um fundamento disso, é uma questão cultural mesmo, de que eles têm intrínseco na cabeça deles, desde criança, de que eles têm que entregar muito, eles têm que fazer muito, entregar muito resultado, fazer todas as tarefas muito bem, com qualidade e no tempo correto, no tempo que foi acordado, porque isso cria relacionamentos fortes de confiança, né? Com relação ao chefe dele, com relação com quem ele tem que criar. Poucas conversas não relacionadas a trabalho também. Então é por isso que muitos brasileiros vêm para cá e reclamam dessa questão de, olha, os caras são frios aqui, né? A gente mal fala de coisas pessoais. O cara nem sabe que eu tenho filhos. Eu nem sabia que ele tinha filhos. Eu nem sabia que ele era isso, que era aquilo, sabe? Isso é muito comum porque esse tipo de conversa não é que os caras não gostam de se abrir, não é isso. É muito mais porque isso não tem relação com o trabalho, não tem relação com entrega, não tem relação com resultados, né? E aí, por conta disso, é uma coisa que meio que na cabeça deles eles evitam, tá? Então, essas diferenças de cultura, você vê de fato no dia a dia, né? Você vê de fato o porquê, se entende aí o porquê as coisas são diferentes assim entre o Brasil e os Estados Unidos. É muito por essa questão de você criar confiança dessa forma. No Brasil, você cria muita confiança com base em afinidade, com base em pensar da mesma forma, com base em ter as mesmas ideias, e nos Estados Unidos, muito com base em quanto que você está entregando. Uh, Quer um outro exemplo? No Brasil, principalmente ali a galera da Faria Lima, pessoal aí do mundo corporativo mais hardcore mesmo, de São Paulo, vocês vão entender o que eu tô falando. Das 6 horas da tarde, se você levanta e vai embora, você é o desmotivado, né? Você acaba, pô, que você tá saindo 6 horas, tem mais dia aqui. Mas aí o cara chegou às 10 da manhã, né? O cara chega às 10 da manhã para poder sair às 8 da noite e falar que trabalhou pra caramba, né? Enquanto o outro que chegou às 7 da manhã não pode sair às 6. Isso é mal visto no Brasil, né? Por quê? Questão de afinidade. Questão de assim, olha, se o chefe, o cara que tá lá em cima, ele gosta de trabalhar desse jeito, é um cara que chega lá 11 da manhã e sai às 9 da noite, meio que as pessoas diretas desse chefe, os subordinados diretos, meio que fazem isso igual. Meio que tem uma expectativa que ele pense da mesma forma, que ele tem que chegar um pouco tarde e ele tem que sair tarde, entendeu? Isso é muito comum no Brasil, porque isso mostra uma certa afinidade. Então, no Brasil é muito raro você ter aquele chefe, sabe, o chefão lá do departamento, que chega super tarde, e o indivíduo direto que está logo abaixo dele, o braço direito dele, que chega super cedo e sai cedo.
Isso geralmente é muito difícil de você ver no Brasil, justamente por isso, porque isso demonstra um conflito de afinidade, que um pensa de um jeito, outro pensa de um jeito totalmente diferente. De novo, não dá para generalizar, não é assim sempre, né? Por exemplo, lembro na última empresa que eu trabalhei, que tinha lá o chefão do financeiro de todo mundo, e ele era do cara que chegava mais tarde. Todo mundo era assim, todo mundo chegava mais tarde. E tinha um diretor do TI, o diretor do TI não, ele gostava de chegar bem cedo. Mas era o cara que entregava muito, entendeu? Mas tinha sempre essa questão assim, esse cara meio que o patinho feio. O cara nem vai almoçar com a gente, o cara geralmente não toma muito cafezinho com a gente, sabe? Ele meio que tava ali porque realmente não tinha um outro com mais afinidade, não tinha um outro com mais afinidade que entregava tanto quanto ele, sabe? Então, isso é muito importante no Brasil, nos Estados Unidos nem tanto. Então, nos Estados Unidos, não é incomum você ter o chefe que tem o horário dele e o chefe fala para todo mundo, fala assim, cara, você faz o seu horário. O que importa é você entregar. Não é incomum você ouvir aqui nos Estados Unidos que o importante é você entregar, o importante é você fazer, não importa onde você tá, entendeu? É, lógico que depende, né, de cada situação, depende do tipo de trabalho que você faz. Mas, de novo, resultado aqui nos Estados Unidos é muito importante. Isso que gera confiança. O quão bem você trabalha, o quão bem você entrega as suas tarefas, ou o que você predispôs a fazer, isso vai determinar o quanto o seu chefe direto vai confiar em você. Tá bom? Isso é muito importante. Por que eu tô falando disso? De novo, entender isso aqui é interessante para você entender os seus próximos passos. Horas, se resultado é muito importante, eu tenho que deixar isso muito claro nas minhas peças de marketing, né? Quando eu tô me vendendo, quando eu tô fazendo o meu currículo, isso tem que estar muito claro que eu tenho isso, né? Que eu sou um cara que entrega muito, que eu sou um cara que tenho muitos resultados aqui na minha bagagem, que eu sou um cara que foca e trabalha, entendeu? Isso é muito importante. Na entrevista também, quando você vai fazer uma entrevista ali com o cara que vai ser o seu chefe direto, ele quer entender se ele pode confiar em você. E via de regra, o que, que ele quer entender? Ele quer entender se você entrega resultados, cara. Ele quer entender se você não é aquele cara que ele vai contratar e vai ficar lá encostado, entendeu? Isso é muito importante entender essa diferença, porque isso vai ditar tudo que você vai fazer a partir daí. Para saber destacar no seu resumê, resumê é currículo, tá? Você escreve lá resumê, é o sinônimo de currículo. E na entrevista, quando você for fazer a entrevista, é importante você deixar claro o que o cara quer ouvir, né? Não adianta você chegar na entrevista aqui e responder da mesma forma que você responderia para outros caras aqui, entendeu? Mostrar uma certa afinidade e tal. Aqui é diferente, tá? Saber como conseguir confiança dos seus chefes, quando você sabe disso, que você não vai fazer para conseguir a confiança, né? Você não vai conseguir a confiança convidando ele para a festa do seu filho, como no Brasil era uma coisa assim meio que esperada, né? Sei lá, pensa no caso, você tá ali dentro de um departamento de 10 pessoas e você vai se casar. Se você não manda um convite pro chefe, é meio que um sinal assim de que, cara, você não é próximo dele, entendeu? Então rola essa questão assim de, putz, eu tenho que convidar o chefe, né? Porque isso mostra meio que sem entender, você meio que faz isso, é meio que você não entende muito bem o porquê que isso é esperado, né? Mas você tem que enviar o convite pro chefe, é meio que o esperado. Por que que é esperado? Por causa disso, cara. No Brasil, você entende, às vezes sem saber, você entende que confiança é com base em afinidade, né? Então isso é importante, você mandar o convite para a festa do seu filho, convidar para o almoço, foi viajar, trazer uma lembrancinha, né? Isso é muito, muito Brasil, cara. Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, o chefe não espera, de fato, que você convide para a festa do filho. Ele vai até achar ruim, tá? Ele vai até achar estranho. Ele vai falar, cara, como assim, né? Como assim esse negócio assim? Tipo, o cara tá me convidando pra festa. Tipo, é uma coisa totalmente não relacionada a trabalho, né? É realmente o que a gente fala. Sabe o que a gente aprende sobre profissionalismo? Esse termo provavelmente nasceu aqui nos Estados Unidos. É muito isso. É muito mais separado, né? O trabalho versus vida real aqui no versus a sua vida pessoal nos Estados Unidos é muito, muito, muito mais separado, né? Aqui o profissionalismo é um outro nível mesmo, e realmente é por conta disso, né? Essa questão cultural. Então, nos Estados Unidos, para você conseguir a confiança do chefe, você consegue mostrando resultado e mostrando também que você está preocupado em entregar resultados. Por que isso é importante, esse detalhe, né? Mostrar que você está preocupado em entregar resultado. Porque pensa, você acabou de chegar nos Estados Unidos. A sua língua inglesa, por mais que você tenha um nível bom, cara, o inglês do dia a dia é diferente.
Você vai falar muito no telefone é mais difícil, você não tá vendo a outra pessoa, não tá vendo o lábio dela mexer. Então, às vezes, você vai ter que ficar falando toda hora, can you repeat, please? I did not understand, I'm sorry for that. You know? Então, assim, é difícil a comunicação, sua comunicação não é tão boa, sua escrita não é tão boa. Às vezes, você escreveu lá um e-mail, ficou todo estranho. Até você aprender, assim, como que se escreve e-mail, como que a galera, assim, geralmente escreve e-mail, o seu e-mail, quando chegar pro chefe, vai soar meio estranho, ele vai olhar assim, nossa, que estranho esse e-mail, do jeito que foi escrito, sabe? Muito formal, pouco formal, enfim. Então, assim, você tem umas diferenças assim, culturais que no começo, né, vai ser difícil você se destacar. Por isso que é importante você demonstrar esse esforço, né? Por exemplo, essa questão do cafezinho e do almoço, você mostrar que você tá fazendo igual no Brasil, que você vai lá no cafezinho, encontrou um brasileiro lá do nada e fica lá trocando ideia com ele, isso não vai ser bem visto, né? Isso não vai ser entendido como bom. Você chegar na mesa do chefe e falar, pô, tem uns minutinhos aí, começar a conversar e falar da sua vida, como que você mudou, tal. Isso não vai ser bem visto. Vai ser visto como, cara, você tá gastando meu tempo, você não tá fazendo o que você deveria fazer, né? Por outro lado, você mostrar que realmente você está sacrificando um pouco o seu tempo, o tempo que era de descanso, o tempo que era para outras coisas, para fazer, para realmente tentar, para correr atrás de arrumar certas coisas, porque você está acabando de chegar, isso pode te ajudar, tá bom? Isso pode te ajudar, sem dúvida, a conseguir mais essa confiança das pessoas, principalmente no começo. Então, não só entregar resultado, mas mostrar que você está preocupado em entregar resultado, mostrar que você tem o que eles chamam aqui de work ethic. Deixa eu até colocar aqui nos comentários e mostrar para vocês o que é isso. Work ethic, isso aqui é um termo, né? E se você for traduzir, é ética de trabalho. Ética de trabalho. Quando você traduz ética e trabalho, você pensa assim, você trabalhar de forma correta, né? Você trabalhar de forma que não é errado, sem o jeitinho, mas não é isso, tá? Work ethic, se você for no Google e colocar lá work ethic, what is work ethic? Você vai entender que é o seguinte, work ethic é aquele cara que trabalha bastante, o cara que entrega resultado, é o cara que se compromete a fazer e entrega, tá? Então, isso é tão forte na cultura do americano, para vocês entenderem que isso não é só eu falando, isso é tão forte na cultura do americano que eles confundem com ética. Entregar resultados e ser bom em entregar resultados é tão forte na cultura do americano que eles chamam isso de ética, gente. Tá bom? Espero que tenha ficado muito claro para vocês que entregar resultados para o americano de uma forma geral é muito importante. Por que que os brasileiros são bem reconhecidos aqui? Os brasileiros que são transferidos para os Estados Unidos, não é que eles são assim, manda um brasileiro aí. Não, cara, é geralmente o brasileiro que no Brasil, o cara, ele fez um negócio milagroso no Brasil. Cara, ele reformou todo o departamento que era horrível, agora tá muito bom. Os caras adoram trazer isso para os Estados Unidos, por quê? Porque eles sabem que é um cara que vai entregar muito. Eles sabem que é um cara que vai fazer muito resultado, entendeu? Então, geralmente, os brasileiros que vêm para os Estados Unidos são bem vistos, principalmente aqueles transferidos, porque eles já são reconhecidos lá no Brasil como aquele cara que entrega muito resultado. E aí ele vem para cá e entrega resultado aqui também. E os chefes adoram, os chefes confiam muito. Tá bom? Espero que tenha ficado bem clara essa diferença entre Brasil e Estados Unidos, porque isso vai determinar, né, como você escreve o seu currículo, como você se porta em entrevista, como que você, as palavras-chave que você tem que ter ali, como que entender como as pessoas pensam, as pessoas que estão te contratando pensam mais ou menos, por mais que essas pessoas não entendam, mas isso está intrínseco na cabeça deles, que eles querem contratar alguém que entregue resultados. Pergunta, vamos lá, a gente vai falar agora sobre aplicar para as vagas, tá bom? Entendida essa diferença aí entre Brasil e Estados Unidos, essa diferença cultural, vamos falar agora um pouco sobre aplicar para as vagas. E uma pergunta que eu recebo sempre, cara, olha, já tenho aí o visto praticamente aprovado, tô só esperando a entrevista consular do meu B2NW, devo mudar para os Estados Unidos em 2 meses, 6 meses, alguma coisa assim. Eu começo a aplicar para vagas ainda morando no Brasil? Sim ou não? O que você acha? Eu recebo muito essa pergunta toda vez que eu falo sobre trabalho nos Estados Unidos ali no Instagram, vem esse tipo de pergunta por DM, né? E o que eu acho sobre isso, né? Com base em observação dos meus alunos, com base em observação aí dos meus seguidores aí das redes sociais,
O que acontece? Quando você aplica ainda do Brasil e você não tem nenhum vínculo com essa empresa, tá? Uma empresa totalmente estranha para você, mas tem uma vaga ali que parece ideal para você, você vai lá e aplica. Muitas vezes você é chamado sim para entrevista, né? E a entrevista, a primeira entrevista é sempre com o recrutador, é sempre com aquele cara que é do recursos humanos, que é o responsável por achar, por filtrar os bons candidatos. Nessa primeira entrevista, o cara vai perguntar para você da sua história, né? Ele vai querer ouvir de você, da sua experiência, da sua história, tal, 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 tal. E vai querer entender o porquê que você aplicou para a vaga, se faz sentido, se tem um match, né? Se realmente você está alinhado com aquela vaga, se realmente faz sentido você ter aplicado para aquela vaga, se você é um potencial candidato, sim ou não. Uma vez que ele entende isso, ele vai te fazer a seguinte pergunta: você tem autorização para trabalhar nos Estados Unidos, né? Às vezes ele faz essa pergunta meio que tarde, porque o cara é meio enrolado. Às vezes, essa pergunta você tem que responder antes mesmo de aplicar. Antes de você mandar o currículo, tem ali um botãozinho que você coloca lá, ó, você é autorizado a trabalhar nos Estados Unidos? Muitos colocam sim, porque, tô tirando visto, vou ser autorizado, então coloca sim. E aí chega na entrevista, você fala assim, bem, não é bem assim. Eu ainda não estou nos Estados Unidos, meu visto foi aprovado, mas ainda estou esperando a entrevista consular. O que esse recrutador vai fazer? Esse recrutador simplesmente vai pegar o seu nome da lista e vai fazer assim, ó, pá. Ele vai riscar o seu nome da lista dele, tá? Porque um recrutador, ele geralmente tem 8 a 10 horas por dia e ele entrevista uma pessoa a cada 30 minutos, fora as reuniões que ele tem que ter, né? Então ele vai entrevistar aí no máximo 12 pessoas por dia, né? E aí ele tem uma lista de um monte de gente que aplicou para a vaga, cara. E um monte de gente que ali o algoritmo dele, o sistema dele falou: olha, esse aqui tem match, esse aqui o currículo parece que tá bom, 80% de match, esse aqui não tá tão bom, 50%. Ele tem ali um software que faz isso para ele. E aí ele pega essas 12 pessoas que ele vai entrevistar no dia. Cara, e amanhã ele tem mais 12, depois tem mais 12, depois tem mais 12. Ele não vai voltar com você, gente. Ele não vai voltar com você, ele vai riscar o seu nome da lista, tá bom? Por quê? Você não tem autorização para trabalhar nos Estados Unidos e morar nos Estados Unidos enquanto você não entrou. Porque pode dar muita coisa errada. Cara, eu já ouvi isso de boca de recrutador. Tem tanta coisa que pode dar errada num processo de imigração de um outro país que eles nunca contam com o ovo no fiofó da galinha. Por mais que você fale para ele que você está aprovado, que é isso e aquilo, você vai mudar em 2 semanas, tal, tal, tal. Enquanto você não pisou aqui e não tirou o seu Social Security, que é a comprovação maior que você tem uma autorização para trabalhar, ele não vai dar andamento no processo, tá bom? Por mais que você tenha, que você seja perfeito para a vaga, ele vai riscar você e vai olhar, vai analisar outras pessoas. A não ser que seja um cara assim, uma vaga muito, muito específica, pouca gente aplicou, tá, 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 aí é outra história, aí é exceção, tá, meu amigo? Mas se tem, geralmente tem muita gente que aplica para as vagas abertas, ele vai riscar você, tá? Então, eu diria que assim, aplicar para vaga ainda morando no Brasil tem que ser de uma forma muito estratégica, uma vaga muito específica. Eu não queimaria esse cartucho, né? Realmente você se queima, né? Meio que assim, você foi riscado da lista do cara, entendeu? Que caso que eu aplicaria? Por exemplo, se eu estou trabalhando para empresa aqui no Brasil, né? Uma empresa X, sei lá, vamos falar, General Electric, ou a Chevrolet. Trabalho para a Chevrolet no Brasil. E aí tem uma vaga muito legal ali nos Estados Unidos, né? A mesma empresa. Você sabe, até conhece uma pessoa ali. Cara, faz uma due diligence. Conhece alguém que mora lá, que já trabalha lá na fábrica. Vai lá, entre em contato pelo chat da empresa, sabe? Fala, olha, tem essa vaga assim, eu tô aqui no Brasil, tá, 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 você pode me ajudar? Pá, pá, pá. Conversa com alguém, né? Tenha contatos aí, esse networking é muito importante. Conversa com as pessoas, dá uma sondada, vê se é uma vaga real mesmo. Às vezes a vaga foi publicada por uma questão de compliance, porque eles queriam uma outra pessoa para conseguir o visto, enfim, cara. Vê se essa vaga é real mesmo antes de você ir lá e aplicar e queimar esse cartucho. Porque na empresa que você já trabalha no Brasil, aí a história pode ser um pouco diferente, entendeu? Que você fala assim, olha, já tô com o processo adiantado de visto, eu sei que vocês não patrocinam, mas eu vou morar nos Estados Unidos em breve, essa vaga vai estar em aberto, vai ter alguma outra, tá, e já conversa aí é uma outra história, tá? Já vi alguns casos desses dando certo, né? Mas quando você vai lá e aplica por uma empresa X que não te conhece e tal, cara, geralmente isso é queimar cartucho, é gastar uma ficha à toa. Então, eu não recomendo.
Beleza? Deixa eu ver aqui. E de começar a aplicar ainda no Brasil, pois o processo demora muito quando você tiver feito a entrevista. Mas para isso, você precisa mudar o seu currículo para o endereço dos Estados Unidos, incluindo o telefone. Eu acho que essa questão logística faz sentido, de que realmente você, para você ser chamado no seu currículo, ele tem que estar o currículo já no formato, no padrão americano, sim, com o endereço dos Estados Unidos, obviamente, um telefone americano. Mas, de novo, cara, eu não recomendo. Eu não recomendo. Você vai ser chamado para entrevista, dificilmente você vai dar andamento. O cara vai falar, pô, você não entrou aqui ainda, né? Ele não vai em andamento. Tanto que é raro um recrutador não te fazer essa pergunta, tá? De se você está autorizado a trabalhar nos Estados Unidos, me conta isso. Você pode mentir? Pode. Pode falar, ah, não, já moro, já tô aqui. Não, tudo bem, não tem problema nenhum. Você corre esse risco, né? E aí o cara dá andamento e de repente ele te chama, ah, vem cá pessoalmente para ver o lugar e você não pode ir. E aí, entendeu? Eu acho que integridade nesse mercado é um negócio muito importante, sabe? Esse mundo é pequeno. Mesmo nos Estados Unidos é um mundo pequeno, entendeu? Então, cara, eu seria muito íntegro nessa parte. Eu nunca, assim, mentiria para recrutador que já está nos Estados Unidos não estando, sabe? Ou botar um endereço lá fictício, alguma coisa assim. Eu não faria isso, não. Eu acho que não vale a pena. É mais difícil quando você chega aí começar a procurar ali do zero, porque demora, vai demorar aí 1, 2 meses e tal. Até mais, né? Muitos casos até mais. Vai, cara, mas você tem que se planejar para isso. Infelizmente, essa é a resposta, né? As pessoas que conseguiram emprego mais rápido que eu conheço, algumas alunas minhas, enfim, algumas pessoas que me seguem também, a Marina, que eu fiz live aí com ela, eles conseguiram, assim, em 2 semanas não, em 2 meses, né? Conseguiram um emprego em 2 meses fazendo muito trabalho, né? Aplicando praticamente o dia inteiro, aplicando para vaga e tal, tal, tal. Muito trabalho mesmo, muita preparação, né? E aí conseguiram rápido, que foi tipo assim, em 2 meses, entendeu? Então, assim, é um processo que sim, pode ser demorado, mas uma coisa que a gente ouve bastante aqui é it is what it is, né? É o que é. E infelizmente é assim. De novo, não recomendo aplicar no Brasil. Você pode acabar queimando sua ficha à toa, não conseguia dar andamento no processo, sendo que estando aqui tudo certinho, aí sim você consegue, né, seguir no processo e aí conseguir uma vaga. Tá bom? Renato, boa noite. Deixa eu ver esse outro comentário. Em alguns anos, eu irei via IB3 por um sponsor, com acordo de 1 ano de fidelidade. Será no Wisconsin, né? WI. Frio, e posso não me adaptar. Passado o ano, como você daria o próximo passo? Cara, não pense assim, não, que em 1 ano você não vai se adaptar. Eu acho que assim, tem o risco? Tem, lógico que tem, né? De você ir num lugar e você odiar o lugar, né? Tanto que assim, eu tenho amigos que foram para Chicago. Ele veio fazer um MBA aqui nas Carolinas e depois foi para Chicago por uma oferta de emprego, só conseguiu um emprego lá. E, cara, toda vez que eu encontrava ele, ele falava o quanto que ele odiava aquele clima frio, né? E que ele queria voltar para baixo, ele queria se mudar para Flórida. E deu uns 3 anos e ele acabou fazendo isso, né? Eu acho que o pior dos mundos é você não gostar. Você não gostar, achar ruim, e aí você começa a mexer seus pauzinhos, né? 1 ano de fidelidade, na boa, é pouco, cara. Vai fundo. Uma coisa que eu costumo falar muito aqui no meu canal é o seguinte: a primeira oportunidade nos Estados Unidos ela é muito importante, porque é onde abre a porta para você, né? Você, uma vez que você trabalhou e tem uma experiência nos Estados Unidos, uma empresa americana aqui, você já tira um monte de objeção na cabeça do recrutador. Porque o recrutador, quando ele pega o cara que veio direto de um outro país, ele tem um monte de objeções na cabeça. Que tipo de objeção? Cara, será que esse cara fala bem inglês? Será que ele vai se comunicar bem? Será que ele não tem uma cultura muito diferente da cultura de trabalho dos Estados Unidos? Será, putz, já contratei 10 brasileiros antes e o cara não entregava. Será que esse cara é igual? Então ele tem um monte de objeção na cabeça. Uma vez que você já está nos Estados Unidos, já trabalhou nos Estados Unidos por 1 ano, aí é diferente. Aí ele pode ligar para o seu empregador e entender, ó, pô, esse cara trabalhou com vocês 1 ano, como é que ele é? Ele é um cara que entrega? Ele é um cara que falta muito no trabalho, que inventa muita desculpinha, bosta muito atestado, sabe? Então, assim, o primeiro emprego é muito importante. Então, o que eu costumo falar muito nos meus canais é o seguinte, cara, se a minha primeira oportunidade fosse no Alasca, eu teria ido. Eu teria ido, porque é o primeiro, é muito importante. Aí depois você não gostou, cara, até mesmo por já estar aqui, você vai aprender melhor o que você gosta ou não, entendeu?
Pode ser que você não goste de Wisconsin, porque é frio, mas pode ser que você adora. Pode ser que você vai amar aquele lugar, né? Chicago, eu fui para Chicago, né? Para quem não sabe, eu morei 5 anos em Chicago e foi o primeiro lugar que eu fui. E eu fui com a expectativa zero. Eu não sabia nada de Chicago, sabia nada de Chicago. Ouvi de algumas pessoas que já vieram para cá, alguns executivos, falando, cara, Chicago é maravilhoso. Mas a maioria das pessoas, elas falam assim, Chicago. Outros falavam assim, cara, é violento pra caramba. Tem um monte de gangue lá, aquele, puta, é horrível. E quando eu cheguei em Chicago, eu me apaixonei pela cidade. A minha esposa também, ela é apaixonada até hoje pela cidade. Ela fala todo mês, cai numa conversa pra gente falar, a gente tem que voltar pra Chicago, que eu amo aquela cidade. É maravilhoso, é frio pra caramba, cara, mas é maravilhosa a cidade, entendeu? Então, assim, não vai com esse preconceito, não. Vai com a mente aberta. Vai que às vezes você chegou lá no Wisconsin e você vai adorar, tá bom? Muito bom. Ó, tem mais uma pergunta muito boa aqui no Instagram. Deixa eu responder essa aqui primeiro, ó. Como você vê a questão da idade nos Estados Unidos? A minha esposa é aplicante do EB2. Nós fomos aprovados e esperamos a entrevista consular. Eu tenho 44 anos, 16 anos em experiência em gestão em pós-venda. Idade pega. Sabe o que eu ouvi de alunos meus aqui que têm mais idade, que têm muito mais do que os seus 44 anos, é que essa questão de etarismo é muito forte no Brasil. No Brasil, você passou de 40, 45, chegou perto dos 40, fica mais difícil já você conseguir emprego. Já tem um preconceito muito forte do recrutador, né? Fica mais difícil você se colocar. Principalmente se você ficou mais de 10 anos numa empresa, principalmente se você ficou mais de 10 anos numa empresa e não fez uma pós-graduação, não fez isso, não fez aquilo. Isso no Brasil é uma coisa assim que já fatalmente já te excluem do processo muitas vezes. E você tem dificuldade para conseguir entrevistas quando é esse caso. Porém, nos Estados Unidos, isso é ignorado. Até por essa questão, vocês que pegaram aí o começo da aula, onde eu falei das diferenças, né, das principais diferenças de cultura dos Estados Unidos versus o Brasil, Estados Unidos é muito com base em entrega, certo? Peraí, gente. Ô filho, eu tô fazendo um vídeo aqui, filho. Você não pode aparecer peladinho assim, não. Tá sem camisa. Vai lá pra lá, vai. Vai pra lá. Mas é sério que tá fazendo um filme? Tô fazendo um vídeo, eu tô ao vivo, filho. Vai lá, sem camisa não. Mamãe, tá sem camisa, mamãe. Esse era meu filho, gente. Fazendo ao vivo, tendo essas coisas, né? Então vamos lá, o que eu tava falando? Essa questão de etarismo aqui nos Estados Unidos pega muito menos. Pega muito menos. Aqui, o importante para eles, o que é? Não é a afinidade. O importante para eles não é o como você pensa, se pensa igual a mim, né? Porque eu acho que etarismo tem, às vezes, muito a ver com isso, né? Eu não quero contratar aquela pessoa de mais de 50 porque eu acho que ele não pensa tão rápido quanto eu, ou não mexe em sistemas tão bem, sabe? Tem tudo isso, né? Esses preconceitos aí do Brasil. Aqui é muito mais com base em resultado. Cara, se você tem muita experiência e você tem no teu currículo e na entrevista você deixa muito claro o quanto que você entrega e quanto isso é relacionado com a vaga que você está aplicando, isso é visto até com bons olhos. E eles nem... Uma coisa que eu vi dessa minha aluna, ela tem mais de 50, ela falou assim, cara, eles nem perguntam a sua idade. É óbvio que eles conseguem saber, olhando para você, eles conseguem ter uma ideia, e olhando lá nas suas experiências, né? Você tem 30 anos de mercado, ele sabe que você tem mais idade, né? Ele pode entender, mas ele nem pergunta. Uma coisa que não é importante, sabe? E quando ela falou, cara, fez sentido isso para mim. E eu vejo, sim, pessoas com mais idade sendo contratadas aqui sem problemas, tá? Então, assim, o etarismo não é que não existe, ele existe, óbvio que existe, mas eu sinto que ele é menos forte aqui nos Estados Unidos versus no Brasil. Eu vejo muita gente chegando aqui, brasileiro, com mais de 40, com mais de 50, e não tendo problemas, né? A Luciana, que eu entrevistei, eu tenho aí no... Cara, vai no meu YouTube, vai no podcast Mudança e Adaptação aos Estados Unidos, procura o capítulo com a Luciana. Eu acho que é a primeira live que eu fiz do Mudança e Adaptação, tá? A entrevista com ela. Ela arrumou um emprego em 2 meses. E ela tem mais idade, entendeu? E ela me deu essa visão, assim, bacana, né? De que esse etarismo é muito mais fraco aqui do que no Brasil. Aplicando para a vaga, vamos falar dos resumês, que são os currículos e as diferenças dos currículos do Brasil versus os currículos nos Estados Unidos. Uma coisa que não funciona, gente, e que todo mundo faz, é você pegar o teu currículo do Brasil e traduzir para o inglês
e você tá preocupado se o inglês está certinho, você traduz, pede para alguém ler, arruma toda a parte gramatical para ter certeza que não tem problema de gramática, mas, gente, não funciona. Não funciona, tá? Por que que não funciona? Porque a estrutura do currículo brasileiro, ela foca em coisas que são diferentes do que você deveria focar, estando aqui no mercado americano. O que que o currículo brasileiro foca? Quando você faz um currículo no Brasil, o que que você foca? Principalmente se você tem uma boa pós-graduação, numa FGV, numa FIP, bababá, bababá, você vai colocar isso ali em letras garrafais, no começo do seu currículo. Você vai falar assim: eu sou formado na USP, sou formado na Federal do não sei o que lá, sou formado na pós-graduação e não sei o que, não sei o que lá, com MBA e tal, tal, tal. Você põe muito destaque nisso, né? Que mais você põe destaque? Putz, eu trabalhei no. Sou do mercado financeiro, trabalhei na XP, trabalhei no Itaú, sabe? Você bota lá em o nome da empresa, assim, cara, em letras garrafais. Eu fui gerente, superintendente, não sei o que lá, e você bota isso lá também com destaque, né? Veja, vamos falar sobre cada uma dessas coisas que você destaca no Brasil. E por que que isso aqui nos Estados Unidos você não deveria destacar? E por que que. E aí você entende, então, o porquê que você simplesmente traduzir o seu currículo para o inglês ele não funciona, tá? Então vamos lá, formação. Formação. Vocês que são de São Paulo, vocês vão entender muito bem o que eu estou falando. Se você é formado na USP e você é formado na Unip ou na Uninove, bateu aqui no recrutador americano, ele vai olhar ali um cara que é formado na USP e outro cara que é formado na Unip ou Uninove, ele vai achar que é igual. Eu vou repetir, ele vai ver um cara que é formado na USP, na Federal, na Unicamp, ele vai ver um cara formado na Uninove, Unip, qualquer outra, ele vai achar que é igual. Porque ele não conhece o Brasil. Se ele conhece, é exceção. Se ele conhece, é muita exceção, tá? Ele provavelmente não conhece essas formações, ele não sabe que é uma diferença enorme de formação, ele não sabe. E mesmo se soubesse, comparado com as formações daqui, dos Estados Unidos, comparado com uma. Cara, comparado com uma Duke, com uma Kellogg Business School, com uma, sei lá, uma Booth Business School, eu pegar ali a fé, a USP lá do Brasil, cara, ele tá cagando, sabe? É mais fraco. Se comparar com uma Harvard, não importa, pode ser a melhor do Brasil, gente. Não importa, entendeu? Então a formação não é que você vai jogar fora, você não vai colocar no seu. Você vai, mas você não vai dar tanto destaque como se dá no Brasil. No Brasil, geralmente, ele vem assim, depois do seu nome, gigantão ali, o ano que você formou, a formação, papapá. Aqui não, cara, aqui não vai ser importante, tá? Então você não pode destacar isso daí. Isso não é muito importante, tá bom? O nome das empresas, você vai colocar lá, sei lá, vamos pegar uma empresa aí que é muito conhecida no Brasil. Você vai botar Magazine Luiza. Sou gerente de logística papapá nacional do Magazine Luiza. Vai colocar lá bem grande, Magazine Luiza. Ele não conhece. Ele não conhece Magazine Luiza. Tá bom? Enquanto você não pegar e explicar para o cara o que, que é e a relevância que isso tem, né? O tamanho da empresa, que é uma das maiores, a maior empresa de varejo do Brasil, o cara não vai entender. Não vai entender, tá bom? Então, isso também é uma coisa que você não dá tanto destaque. Quando você dá destaque, você explica o que é. Eu vou explicar. Tem um exemplo aqui que eu vou te mostrar mais ou menos o que eu faria, o que eu costumo recomendar quando eu faço essa consultoria de revisão de currículos, tá bom? Uh, no Brasil, uma coisa que eu acho que não é de todos, né? Isso, muitas pessoas fazem diferente já. Mas uma coisa que eu vejo bastante quando eu vou lá revisar currículo é informação genérica, sabe? Sou um ótimo profissional dedicado com muita experiência. Sou responsável pela área tal, tal, tal. Tipo, o que isso está dizendo sobre os resultados que você entrega, sabe? Tá dizendo muito pouco, né? Então, informações muito genéricas. E uma outra coisa também que a gente vê no Brasil é o seguinte: a pessoa monta um currículo e faz aquele currículo bem feito, né? E que funciona no Brasil. Às vezes, cara, só por ter uma boa formação lá, você é considerado para entrevistas, e no boca a boca lá, enfim, mas
Aqui você ter um currículo só não funciona, e eu vou te explicar o porquê, tá, depois. Então vamos lá, nos Estados Unidos o que que é importante? O que que é importante no currículo, no resumê dos Estados Unidos? A tal da cover letter. Talvez vocês nunca ouviram falar o que que é uma cover letter, mas é basicamente uma carta de apresentação sua, um resumão sobre você, ou você como profissional. Quem que é você, o que que você está querendo, quais são suas experiências, tal, 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 tá bom? Vou dar um resuminho também do que é importante você colocar na cover letter em um dos slides aqui, explicar um pouco melhor o que que é isso. Parágrafo de apresentação, meio que similar à cover letter, mais resumidinho ainda, onde tem que ter umas informações importantes ali, porque hoje em dia tem software que vai ler o currículo, não é mais o recrutador lendo tudo, é um software que lê e que faz um match, vai falar, olha, esse currículo tem 80% de analogia com essa vaga, e aí ele vai lá e vai botar no rank lá, e aí sim ele vai ler, entendeu? Então esse parágrafo de apresentação é importante também para você preencher com keywords, com palavra-chave ali, tá? Adaptação do currículo para alinhar a depender da vaga que você está aplicando. Vamos imaginar o seguinte: você é engenheiro e você, tudo bem para você aplicar para trabalhar na construção civil, ou trabalhar na produção, ou trabalhar em gerenciamento de projeto. Tem essas três coisas que você tem experiência e você vê vagas assim que você conseguiria trabalhar em uma dessas três, tá bom? O currículo único, ele não funciona bem. Por quê? O currículo único, ele vai ter palavra-chave que vai conversar com esse tipo de vaga. Mas pode ser que para project management, para gerenciamento de projeto, vai estar faltando coisa nesse um currículo, entendeu? Ou vai estar muito focado nessa vaga aqui e não vai ter nada sobre isso. E aí, quando o algoritmo lá do cara, do recrutador, rodar o seu currículo, vai falar assim: olha, não tem muita coisa que está alinhando esse currículo com essa vaga. A gente meio que não entende o porquê que ele aplicou, entendeu? Então é importante você ter currículos específicos para a vaga que você está aplicando. E isso dá um trabalho. Obviamente dá muito mais trabalho, né? Porque é inglês, porque você tem que fazer dois, porque você tem que ler cada vaga, tal, tal, tal. Tá bom? Dá trabalho sim. Análise de keywords, eu vou falar um pouco mais sobre isso quando eu for para te dar um exemplo ali do currículo, mas basicamente palavra-chave. Quais são as palavras-chave daquela vaga que você está aplicando e como que você ajusta o seu currículo com base nisso. Foco em resultados obtidos e experiências específicas únicas, que te faz único, unicamente de uma forma assim relevante para aquela vaga que você está aplicando. O foco do teu currículo tem que ser em resultados que você obteve na sua experiência, não na empresa que você trabalhou, não na formação que você teve, mas sim no resultado que você entregou. O quão profissional que entrega você foi nesses seus anos de carreira, de forma que você está vindo para os Estados Unidos e vai entregar o mesmo, entendeu? Isso é importante no currículo aqui nos Estados Unidos, tá bom? Pô, Renato, sempre uso o Uninove nos exemplos. Na real, a maioria dos particulares são quase equivalentes. Eu concordo, olha, não é que eu tô pegando o pé da Uninove, não, tá bom? Conheço várias pessoas que fizeram Uninove que são ótimos profissionais, não é isso, não. É só aquele que vem na minha cabeça, porque eu lembro das propagandas na TV. O Uninove fazia muita propaganda, tá? Desculpa se eu te ofendi, não era a minha intenção, tá bom? Vamos lá, gente, continuando aqui. Como que você escreve o seu resumê? Vamos lá na parte mais técnica, como você constrói ele, já que você não pode pegar o do Brasil e simplesmente traduzir. A cover letter, como é que você tem que produzir ela? Você tem que ter um título dessa cover letter alinhado com a vaga. Então, por exemplo, se você está aplicando para uma vaga onde é um gerente de projetos, você tem que colocar ali na cover letter, no título da cover letter, que você está buscando isso, né? Você vai colocar lá, olha, eu sou engenheiro focado em planejamento de em gerenciamento de projetos, sabe? Ou buscando uma vaga em gerenciamento de projetos. Então você tem que deixar isso muito claro que está alinhado com aquela vaga que você está aplicando. O cara, quando ele lê, vamos dizer que o software rodou, tem um match, e aí o recrutador vai ler. Ele tem que ler, ele está pensando na vaga, quem que ele quer contratar, certo? Ele tem que ler e na hora ele tem que ver que tem identificação. Então, por exemplo, se tá lá, olha, vaga para gerente de projetos, e o cara começa a ler, ele vê que é um cara técnico, engenheiro, papapá, mecatrônico, mano, o que isso tem a ver com gerente de projeto? O cara nunca gerenciou um projeto na vida.
entendeu? Então tem que conversar, tá? Tem que conversar com a vaga que você está aplicando. Tanto que nas experiências que você vai colocar ali, né? Você vai pegar e vai escrever ali o parágrafo de apresentação. Olha, comecei a trabalhar nessa empresa em tal ano como júnior, blá, 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 blá. Nessas experiências, você vai contar a sua história, da sua jornada, da sua carreira, alinhado com essa vaga que você está aplicando. Então, por exemplo, se é para gerente de projeto, lógico que você vai falar, olha, eu comecei em tal ano, mas se você foi gerente de projeto depois de 5 anos, você vai pular toda essa parte, esses primeiros 5 anos. Você vai falar, olha, fiz os meus primeiros 5 anos nessa empresa, no ano tal eu virei um gerente de projetos e gerenciei o projeto X, Y, blá, 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 entendeu? Então você vai direto ao ponto muito rápido, direto à questão que está alinhada com aquela vaga que você está aplicando muito rápido. Quer um outro exemplo? Vamos imaginar que no Brasil você era chefão, você era chefe de departamento, você era um head do departamento, mas você vem aqui para os Estados Unidos, está difícil, você vai aplicar para uma vaga abaixo, você vai aplicar para gerente, né? E no Brasil você era meio que diretor. Cara, você não vai montar a sua cover letter falando que você é diretor. Ah, fui diretor, tal, como diretor eu fiz. Não, você vai focar na parte de gerente. Você fala, ó, eu fui gerente nessa empresa, por tantos anos. Blá, blá, blá. No finalzinho você vai falar, e o trabalho foi tão bem feito, fui promovido para diretor. Entendeu? Você vai focar a tua cover letter e o seu resumê na vaga que você está aplicando. Você vai fazer ele específico para a vaga que você está aplicando, tá bom? Por isso que dá muito trabalho. Por isso que, se vocês forem rever essa live que eu fiz com a Lu, ela falou um termo que eu adorei, cara, adorei. Já usei pra caramba aqui nos meus canais. Ela falou o seguinte: o meu trabalho foi procurar trabalho por 2 meses. Ela ficava o dia inteiro procurando trabalho. E quando fala procurando trabalho, não é ali no Google procurando, não. Era pegando ali o currículo e ajustando o currículo para enviar. Era analisando a vaga, ver se fazia sentido, arrumar o currículo, tal, treinar para entrevista, pegar e aplicar, entendeu? Dá trabalho, dá bastante trabalho, principalmente no começo. Mas, cara, se você tá chegando no começo para arrumar, é isso mesmo. Seu trabalho tem que ser procurar emprego por um tempo, né? E torce para ser pouco tempo, beleza? Skills. As suas habilidades, o que você sabe fazer, também alinhado com as keywords da job offer. Se na job offer fala assim, olha, o cara tem que saber de Excel, o cara tem que saber de Power BI, o cara tem que saber, sei lá, liderar times. Se tem essas skills, e você tem também, óbvio, de novo, integridade, né? Você vai lá e vai colocar isso aí. Você vai deixar muito claro que você é muito bom nessas habilidades que estão alinhadas ali. Se tem 2 apenas que você está alinhado, bota essas 2, mas, cara, bota um parágrafo falando quão bom você é delas, entendeu? Então, de novo, as skills, suas habilidades têm que estar alinhado com aquela vaga que você está aplicando. E os goals, o que você está buscando? Você deixa muito clara a posição que você quer. E você fala essa posição que você está aplicando, obviamente, né? Você está aplicando para um senior, blá, 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 senior designer. Você bota lá, I want to be a senior designer. I want to understand how a senior design position works in the USA, blá, blá, blá. That's what I'm looking for. E, sabe, você bota alguma coisa muito clara que esse é o seu goal. O seu goal é conseguir esse tipo de vaga, tá bom? E uma frase muito importante no final da sua cover letter, para não deixar nenhum tipo de dúvida quando o recrutador olha, você coloca lá, I'm authorized to live and work in the USA. Você bota lá essa frase, assim, bem clara mesmo, authorized to live and work in the USA. Isso já ajuda bastante. O cara já lê, ele já fica confortável que ele pode gastar o tempo dele, os 30 minutos dele, para conversar com você. Parece que é bobo, mas não, cara. Recrutador geralmente é isso mesmo. Ele faz entrevista o dia inteiro. O dia inteiro falando no telefone. E depois de 1 ano fazendo isso, ele tá de saco cheio, cara, de ligar para pessoa que ele não deveria estar ligado. Então ele faz uma análise muito minuciosa mesmo para ver se faz sentido ele ligar para você, entendeu? Faz sentido ele agendar a entrevista contigo. Então é muito importante você fazer isso bem. Fazer bem essa parte da cover letter e deixar bem claro que você é authorized to live and work in the USA. Muitas vezes o recrutador só lê isso. Muitas vezes o recrutador só lê a sua cover letter ou só lê o seu parágrafo de apresentação. Por isso que é muito importante ter isso aqui nos Estados Unidos. A cover letter, muitas vezes, ela é solicitada. Ele tem um lugar lá que você tem um lugar para você fazer o upload da cover letter e um outro botão para você fazer o upload do resumê, tá? Então é tão importante que ele tem um botão específico para fazer um upload. Na maioria das vagas que você vai aplicar. E mesmo quando não é, envia, cara.
envia, porque pode ser que o software, cara, é ruim, mas ele vai adorar ver uma cover letter, tá bom? Cover letter é muito importante nos Estados Unidos. Muito bem, continuando. Como escrever um resumê, e aí falando agora das experiências, né? Como que você bota ali o histórico de experiências na sua cover letter. E deixa eu aumentar aqui para te mostrar esse exemplo. Eu escrevi aqui um jeito errado e um jeito certo, tá? Um jeito errado de forma bem esdrúxula, bem errada mesmo, para vocês entenderem o que eu estou falando, e depois um jeito certo para vocês entenderem a diferença. Eu escrevi aqui tudo fictício, tá? Essa companhia acho que nem existe, acredito eu, Companhia de Bebidas do Brasil. Eu vem na minha cabeça, pode ser que existe, tá? Mas eu coloquei ali, né? Então vamos lá, você vai botar lá Professional Experiences, que é ali onde você vai botar todas as posições que você teve, os lugares que você trabalhou, o ano, tal, tal, tal. E eu coloquei ali, ó, desde junho de 2010 até agora, 14 anos de experiência nessa empresa. Companhias de bebidas do Brasil. De novo, lembra que eu falei no Brasil como a gente faz? A gente bota lá a empresa bem grande, né? Tá em negrito aqui, Companhia de Bebidas do Brasil em São Paulo, Production Engineer. Coloquei ali a posição que eu tinha. E aí coloquei em bullet points, bem curtinho, as minhas funções. Eu era responsible for the production of beer and soft drinks, performed various technical engineering tasks, participated in projects to improve waste management, handled clients' visits. Botei ali tudo isso aqui. Por que no Brasil geralmente é feito dessa forma também? No Brasil, toda vez que eu ia lá fazer uma análise de currículo ou alguém fazer uma consultoria para mim, isso quando eu era jovem, o que eu via muito era assim, teu currículo só pode ter uma página. Teu currículo tem que ser curto e objetivo. Por isso que, assim, as bullet points é um negocinho pequenininho, né? Isso pode ter sido verdade um dia no Brasil, eu acho que até no Brasil já não é mais verdade, e aqui nos Estados Unidos nunca foi, tá? Nos Estados Unidos não tem problema você ter um currículo de 2 páginas ou de 3 se precisar. Qual que é o problema nos Estados Unidos? O problema é a abobrinha. Você enfiar a abobrinha, coisa assim que não faz sentido para a vaga, isso é problema. Você colocar coisas ali que não tem relação com a vaga, isso é problema, né? Você enfiar linguiça é problema. Mesmo no Brasil também, né? Mas se tem experiência que você tem que colocar lá que é alinhada com a vaga e é importante, são detalhes importantes para mostrar o quanto você é bom em entregar resultado para aquela vaga, você tem que fazer sim, você tem que colocar que seu currículo fique com 2, 3 páginas, tá bom? De novo, não é enfiar linguiça, mas é escrever o que é importante para aquela vaga. Então tem que colocar sim. Então vamos lá, nesse exemplo, como que seria o jeito certo agora, né? Como que eu não traduziria apenas, eu faria do jeito certo. Qual que é o jeito certo? Vamos lá. Não sei se está muito pequeno aqui, mas enfim. Eu começo falando da minha posição. E essa posição que eu estou falando é uma posição que está alinhada com a vaga. Então, se eu estou aplicando para uma vaga que é para engenheiro de forma genérica e não para o engenheiro de produção, como aqui, ó, em Production Engineer, mas aqui eu estou aplicando para uma vaga que não é para Production Engineer, mas é para produção, para engenheiro de uma forma geral, eu vou deixar bem claro que eu era um engenheiro. Porque não é mentira, concorda? Não é mentira, eu era um engenheiro lá naquela empresa. Eu era engenheiro de produção? Era, mas antes de ser engenheiro de produção, eu era um engenheiro também. De novo, se faz sentido para tua vaga, você deixar só engenheiro. Ou se faz sentido você deixar engenheiro de produção, você bota lá de novo engenheiro de produção, entendeu? E aí começa por aí, porque isso já fala que você está conversando com a vaga. Embaixo, o que está escrito ali? Companhia de Bebidas do Brasil Limitada, a mesma companhia no mesmo exemplo, certo? Mas veja aí que eu já não estou dando tanto destaque. Estou colocando ali sem negrito nem nada. E veja também que eu estou colocando um paragrafinho bem pequeno, ó, de 3 linhas de apresentação. Porque lembra que eu falei? O recrutador americano muitas vezes não vai conhecer essa empresa. Ele não vai saber o que é a Magazine Luiza, o que é o Itaú, o que é a Ravan. Ele não vai saber. O cara não é no mercado dele, concorda? Então, um parágrafozinho de apresentação na tua empresa faz sentido, ajuda ele a entender o que era essa experiência que você teve. Aqui, ó, eu criei também fictício, né? Coloquei lá, ó, one of the largest canned and bottled beverages companies in Brazil, with approximately 30,000 employees around the world, including in the USA.
and 1 billion in revenues in 2024. Tô dando aqui uns números da empresa para ele entender o tamanho da empresa. Não é uma empresa pequena, 1 billion in revenues, né? Uma empresa grande, informação pública. Tô falando aqui, ó, que including in the USA, tem trabalho, tem business no USA também. Eu me relaciono com gente dos Estados Unidos também, sabe? Então já tô dando aí informações interessantes para o cara entender esse contexto melhor, né? Se eu coloco lá de novo só o nome da empresa do Brasil, às vezes o cara não vai saber o que, que é. E aí ele vai ter que perguntar isso na entrevista. Você vai perder tempo na entrevista explicando um negócio que não é relacionado a você. Entendeu? Porque às vezes o cara não tem tempo de dar um Google lá. E tem medo de googar e errar e achar o negócio errado. Entendeu? Então, isso ajuda o recrutador, sem dúvida. E ajuda você que está chegando nos Estados Unidos com essa experiência estrangeira. E aí, nas experiências, vocês já estão vendo que os bullet points estão bem mais descritivos. Eu estou falando assim, ó, manage the end-to-end production process, leading approximately 50 employees. Ou seja, eu estou falando aqui que eu liderava um time de 50 pessoas, que eu administrava o processo do começo ao fim. Estou dando mais detalhes para o cara entender o que, que eu fazia. Principalmente se isso é alinhado com a vaga que eu estou aplicando. Se eu estou aplicando para uma vaga de especialista, onde eu vou trabalhar sozinho, não faz sentido eu falar que eu liderava 50 pessoas. Eu tiro isso daí, entendeu? Agora, se não, se eu vou fazer um negócio onde potencialmente eu vou liderar um monte de gente, você coloca lá, liderava 50 pessoas, entendeu? De novo, com integridade, sem mentir. Por quê? Na hora da entrevista, você tem que falar tudo, corroborar tudo que você escreveu aqui, certo? Segundo bullet point aqui, eu coloquei, ó, Production Troubleshoot Management, reduced in 30% the hours spent in production line troubleshooting in 2024. Então, tô colocando aqui, olha, eu era o cara que fazia a administração dos problemas ali na linha de produção. E eu reduzi em 30% as horas que a gente gastava em administrando esses problemas em 2024. Ou seja, estou mostrando aqui um resultado claro que eu tive, óbvio que eu tive ali, de novo, se for relacionado com essa vaga. Se eu vou trabalhar nos Estados Unidos, estou aplicando para uma vaga que é similar, que é numa área de produção, e esse tipo de resultado faz sentido para a vaga também, você vai lá e vai descrever o resultado, né? Outra aqui, ó, lead various initiatives to reduce waste in production. Recent example, 2024 Zero Waste Project. Dei o nome lá pro projeto. Você bota o nome que tinha o projeto no Brasil. Geralmente esses projetos têm nome, certo? Aí botei lá, reduce the waste cost of energy and water by 7% year over year. Você coloca lá um número factível, um número que você sabe de cabeça, porque você viu tanto isso. Foi um projeto muito importante para você. Você vai lá e coloca também, tá? Non-face of the company to our main clients, both national and international clients. Deixa claro que você faz uma comunicação em inglês boa. Demonstrating to them our high standards in production, quality and speed. Então, assim, tô dando mais informação do quanto isso é importante para mim, o resultado que a gente entregava, high quality, speed, sabe? Então, assim, palavras que às vezes estão alinhadas com as keywords da vaga também. Então, olha, de novo, essas experiências, elas têm que ser recheadas com resultados, com números que são importantes e que conversam com aquela vaga que você está aplicando. Adianta você colocar qualquer número lá, porque eu ouvi falar que é importante ter número no currículo. Não é assim, gente, é um número que tem que estar conversando com a vaga. Se a vaga é sobre isso, você tem que colocar isso no currículo. Se não é, você tira. Não é qualquer número, tá bom? Esse aqui foi o exemplo, né, de como que você ajusta o seu currículo, como que você começa a escrever ele. Deu para ficar claro aí que, meu, não é simplesmente você pegar o do Brasil e traduzir. Ele é feito de uma forma diferente, pensando em resultados e pensando nas vagas que você está aplicando, alinhando com aquilo que a vaga espera, tá? Próximo slide, eu vou falar sobre entrevistas. Quando você aplica para entrevistas, né, quando você passa ali, o cara fala, ó, vamos agendar a entrevista, gostei do teu currículo, como que você se dá bem na entrevista? Primeiro ponto aqui, cara, treino, 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 treino. Já falei isso muitas vezes nos meus canais, toda vez que vem caixinha de perguntas ali no Instagram, eu respondo dessa forma, né? Treino, treino, treino. Se você está no Brasil ainda e você tem um tempo ainda para se mudar, contrata um profissional de língua inglesa, né? Um professor, para te dar aulas particulares e fala, cara, eu quero treinar para entrevista. Me ajuda. E dá para ele as palavras lá da sua área de atuação, se você é, sei lá, designer, engenheiro, químico, contador, advogado, dá ali para ele ali os key terms que ele tem que saber, né? Para o cara estudar um pouquinho e faz ele simular essas entrevistas com você.
e faz ele ajustar a tua pronúncia, melhorar a sua pronúncia, melhorar seu phrasal verbs, melhorar tudo, né? De forma que quando você chegar na entrevista real, não é a sua primeira vez, já é a sua 10ª, sua 20ª vez. Porque cada vez que você faz, você vai melhorando. Quanto mais entrevistas você vai fazendo, você vai melhorando. Muitas vezes demora 2 vezes por causa disso. Você precisa fazer umas 3, 4, 5 entrevistas para se sentir mais tranquilo na hora de falar inglês, né? Porque a primeira sempre vai ser difícil, né? A primeira você sempre vai estar com aquele frio na barriga, putz, é inglês, é a primeira entrevista em inglês, sabe? Então, quanto mais você fizer, melhor. Por quê? Nos Estados Unidos é muito importante você mostrar confiança. Você mostrar confiança e positividade, mostrar que você é o cara para a vaga, mostrar que você é o cara para entregar resultado, né? E para mostrar confiança, você tem que ter treinado muito, né? Treino de jogo é jogo, mas, cara, tem que treinar muito para chegar lá e você estar preparado para se mostrar confiante, né? Pesquise sobre a companhia. Você aplicou para uma vaga, você vai arrumar o teu currículo em relação àquela vaga e você vai pesquisar sobre ela, principalmente se você for convidada para entrevista. Cuidado, às vezes você aplica, a entrevista já é amanhã, né? E aí você não tem muito tempo para estudar. Então, putz, aplicou, já entende sobre a empresa, né? O que que é essa empresa? É uma startup, não é? Quanto que ela fatura? Tem números públicos? Ah, quantos employees tem? Tem fábrica nos Estados Unidos, em outro lugar, sabe? Entende tudo sobre ela. Chega ali na entrevista, a gente comenta assim em inglês, educated para a entrevista, né? Estudado, né? De forma que você realmente está preparado. E procura pensar, o cara que escreveu aquela job description, né? Que está procurando alguém para vaga, o que ele está precisando, né? Quando ele escreveu que ele quer essas skills, o que ele está buscando? Ele está buscando, sei lá, só alguém para fazer um negócio simples e mecânico. Ele está buscando um cara que para ajudar ele a pensar em coisas, para melhorar coisas. O que ele está pensando, entendeu? Procura entender isso bem, porque uma vez que você entende, você direciona as suas respostas na entrevista para isso, né? De novo, lembra, você tem que falar o que o cara quer ouvir, o cara quer ouvir resultado, o cara quer ouvir que você vai resolver o problema dele, ele quer um remédio, né? Por mais que você seja uma pessoa e não um remédio, ele quer um remédio. Então tenta entender o que o cara quer ouvir e o que as suas skills vão entregar em relação a isso e alinha isso na hora da entrevista. Ele quer um braço extra, ele quer uma skill específica, uma habilidade que você tem, o que ele quer, tá bom? Quando você vai contar a história da sua jornada, com integridade você fala que entrega muito e você conta a história de forma que demonstre que você é exatamente o que o cara precisa. Isso eu já comentei, né? Quando você conta a tua história, a tua experiência, alinha isso para aquilo que a vaga está pedindo. Não importa se você era diretor no Brasil, você está aplicando para gerente, você vai dar foco aí, né? Como que você sabe gerenciar, cara? Sei tão bem que eu virei diretor, né? Mas isso é uma coisa secundária. O mais importante é você mostrar que você é um bom gerente, que você não esqueceu como é ser gerente, sabe? Coisas assim. Que perguntas você vai fazer? É muito importante você chegar numa entrevista e saber as perguntas que você tem que fazer, né? Você não pode ser um cara que chega na entrevista e fala, não, só vim fazer entrevista. Não, chega lá com perguntas que você vai fazer, né, cara? Tipo, pô, procura entender da vaga. Com o que eu vou trabalhar? Eu vou ter um chefe, vou ter mais de um chefe, eu vou trabalhar com peers, né? Vai ter pessoas do meu lado, eu vou trabalhar, vou liderar pessoas, sabe? Um monte de perguntas pra você entender melhor a vaga. Porque, assim, tem que estar claro pro recrutador e pro cara que tá te contratando que você também tá entrevistando eles, né? Por mais que dentro você tá ali desesperado para conseguir a vaga, uma coisa é você não demonstrar isso, né? E demonstrar que você também tá analisando se faz sentido, se você tem um match para vaga, se você gosta da empresa, se a empresa tem positividade, né? É interessante isso. E um detalhe importante também é uma thank you note. Uma coisa que é muito esperada aqui nos Estados Unidos, toda vez que você faz uma entrevista, no dia seguinte você mandar um e-mail. Você manda um e-mail pro cara com um thank you. Você fala assim, olha, thank you, obrigado por ontem, né? Pela entrevista de ontem, achei que foi muito bacana, gostei da empresa, gostei do que eu ouvi, e eu acredito sim que eu sou a melhor pessoa para essa vaga, espero ser considerado, e se não, tudo bem, né? Vocês têm o meu contato, fico aguardando maiores respostas, fico aguardando o próximo contato de vocês, entendeu? Uma thank you note é importante, é uma parte cultural, é uma coisa esperada para os recrutadores. Preparação para
arrumar um emprego aqui nos Estados Unidos. Tem mais para falar disso? Tem, com certeza tem muito mais. Eu diria que assim, uma vez que você está aqui nos Estados Unidos já e começa a procurar emprego, você já está no emprego e quer buscar um outro emprego, tem outras considerações aí para a gente falar sobre cultura, né, corporativa, uma série de coisas que daria para fazer uma outra live. E pode ser que eu faça uma outra live com esse assunto, mas pensando aí principalmente em vocês que estão no Brasil ainda, né? Estão para se mudar aqui para os Estados Unidos em breve, estão se preparando. Eu acho que essas são as principais coisas, né? Entender bem as diferenças do mercado corporativo dos Estados Unidos versus o Brasil, entender isso bem para você entender as mudanças que você tem que colocar ali no seu currículo e as mudanças ali numa entrevista. Então, isso eu acho que é importante. Entender também se você aplica ou não aplica lá do Brasil, é importante esse detalhe também. E, de novo, acredito que é melhor você esperar chegar aqui, por mais que seja, né, complicado, às vezes por questão de dinheiro mesmo, né? Mas eu acho que não vale a pena você gastar a ficha ainda do Brasil. Tá bom? Muito bem, gente. Obrigado. Foi muito boa essa live. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ajudado bastante vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, coloca aí nos comentários que eu respondo ou me manda um DM lá no Instagram. Beleza? Valeu, gente. Boa noite para todo mundo. Até a próxima. Tchau.